School, que nos vai ajudar a compreender porque é que é tão difícil mudar os nossos comportamentos. Obrigado e bem-vindo, Guilherme, ao Think Tank das Bem. Muito bem. Então, este sou eu, quando a Filipa me falou nesta iniciativa, com um bocadinho mais de cabelo, e porque achei que fazia todo o sentido na minha vida. Porque na prática sou casado e tenho 2 filhos e, portanto, preocupo-me com a dimensão família. Na parte profissional sou gestor e professor e vou oscilando entre os dois, ou agora só estou num, e também ainda tenho muitos sonhos por concretizar, e depois tenho uma paixão por ajudar pessoas e organizações e equipas a inovar enfim, a ter um pensamento divergente com o pensamento e com a forma como trabalhamos atualmente. Depois percebi que ia ter que fazer o que estou a fazer agora, que era ter que fazer um momento de reflexão com 200 pessoas. E achei que era difícil, mas acho que o Hugo fez um trabalho brilhante e está a provar que é possível. E então, quando comecei a fazer este exercício pessoal, de tentar fazer a relação entre o que eu faço tipicamente com equipas e organizações e transpor isto, se calhar, para a minha vida, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, utilizar as próprias ferramentas que eu faço com outras pessoas, se calhar para repensar a minha própria vida, fez-me pensar aqui em 2 temas que utilizamos muito no processo de inovação que utilizo, que neste caso através do pensamento design, que é, muitas vezes, as pessoas ou as organizações têm dificuldade em divergir no seu pensamento, ou seja, consideramos que as nossas opções são sempre as mesmas. E, portanto, é muito bom podermos ter processos de inspiração, como é o exemplo desta conferência. Qual é que é o problema? O que eu vejo, pelo menos de alunos e de empresas com quem trabalho, é que às vezes isto tem um efeito perverso. As pessoas vão para o Web Summit, ficam entusiasmadíssimas com toda a tecnologia e depois voltam para os seus empregos e apetece despedir porque eu não consigo implementar nada daquele dinamismo. E portanto, há aqui uma necessidade de fazer a segunda parte da curva, que é o depois de fazer escolhas, de tomar decisões e de convergir face a um caminho. E muitas vezes estas conferências só fazem uma parte do caminho e não fazem as duas, e eu acho que é interessante, porque a mudança e a inovação, como dizia um autor, é a ciência da implementação. Portanto, é importantíssimo para o que vamos fazer agora termos o mapa da mina, mas agora também temos que ter consciência de como é que vamos caminhar, porque senão estamos a gerar ainda mais frustração e mais falsas partidas na nossa vida. Por outro lado, o que fazemos nestes processos de inovação disruptiva é ancorar os processos de inovação nas pessoas e em algumas incongruências entre o que as pessoas dizem, que às vezes não é o mesmo do que as pessoas pensam, especialmente quando lhes perguntamos com um inquérito, enfim, tradicional e estruturado, ou o que fazem ser diferente do que sentem. E, portanto, de certa forma, estou bastante treinado a tentar encontrar essas incongruências. E isto faz-me pensar em autores famosos que estudam o nosso modelo de tomada de decisão. Há o primeiro psicólogo que ganhou o Prémio Nobel da Economia, que foi um grande choque, falou-nos desta teoria, que eu vou só utilizar este slide, que nós temos dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é o do lado esquerdo, que é rápido e é intuitivo e é automático, não é? Se eu perguntar quanto é que é 2 mais 2, eu vou utilizar o sistema 1 do cérebro. E depois tenho o sistema 2, que é mais analítico, mais reflexivo, mais lento, e que me esgota muito mais a minha energia. E, portanto, se eu vos perguntar 22 vezes 34, forçosamente vamos ter que utilizar, se quisermos fazer a conta de cabeça, o nosso sistema 2. Qual é que é o problema disto? É que o sistema 2 é lento e é preguiçoso. Porquê? Porque nos consome muita energia. E, portanto, nós estamos automaticamente sempre a tomar decisões com o nosso sistema 1. E, portanto, o que os cientistas do comportamento o que nos dizem é que nós somos previsivelmente irracionais. E, portanto, este ponto de partida para mim é muito mais importante, porque quando eu me proponho, ou o exemplo excelente da dieta, ou qualquer outro propósito, é muito melhor eu partir do ponto de partida que eu vou tomar muitas decisões e vou ter muitos comportamentos que são irracionais face a esse meu objetivo. O problema é que nós temos um conjunto de bias ou de vieses cognitivos
que, nomeadamente, isto aplica-se aos nossos projetos e também à nossa vida, tipicamente a média da população sabe-se que é extremamente otimista, eu acho que conduzo melhor do que a maior parte dos meus amigos, eu acho que tenho mais piada do que a maior parte dos outros oradores, portanto, eu estou sempre a comparar-me também com as coisas erradas, que é este terceiro do distinction bias. Eu às vezes não me consigo, ao comparar-me com as coisas erradas, acho que eu tenho a vida mais infeliz do mundo, mas se calhar comparando numa perspectiva mais global, como há pouco fizemos um zoom out sobre os desafios do nosso mundo, se calhar aquilo estava tudo no 10, não é? E portanto temos esse problema. E depois, quando pensamos ou intuímos com o sistema 1 que queremos percorrer um caminho, normalmente, que é este confirmation bias, toda a informação que descobrimos é a validar o caminho que nós queremos perseguir. Isto acontece quando a pessoa se apaixona e gostava de comprar um automóvel novo, só vê aquele automóvel em todo lado e confirma que aquilo é uma excelente decisão e que outras pessoas tomaram essa decisão. E, portanto, este era o meu ponto de partida e acho que depois vamos acabar com o Zé Pedro Cobra de forma inspiracional. Eu não quero fazer a parte negativa da presente, mas é uma parte um bocado mais realista, que é nós falhamos nas metas que estabelecemos, isso causa-nos frustração, nós somos irracionais, mas de forma previsível, porque a ciência já estudou como é que nós somos racionais. Enfim, há aí 200 bias, eu dei-vos aqui um exemplo de 3 que normalmente todo o tipo de projetos pessoais padecem. Otimismo, confirmation e não ser capaz de me comparar com o ponto de referência que me deveria estar a comparar. E, portanto, perceber mudança é intuitivo para toda a gente, já todos sofremos na pele, ou pessoal ou profissionalmente, estímulos e realidades de mudança. O que é diferente, o que é difícil, isto é de um livro de um autor que se chama Switch, que é um professor em Stanford, e o que ele diz é que nós somos como este senhor que está aqui em cima do elefante. Até podemos saber o caminho, somos muito racionais e temos uma estratégia, mas depois o elefante é altamente irracional, que são as nossas emoções, não é? E então, se o elefante tiver aqui emoções e as urgências do dia-a-dia, não é? Eu agora estou aqui, faço esta introspeção este sábado, mas na segunda-feira é business as usual. E, portanto, aqui a questão é como é que eu consigo harmonizar este lado racional com o lado irracional da mudança. E eu acho que este é que é o grande desafio que todos devemos pensar. E, portanto, de que forma é que eu consigo que o meu elefante se mantenha mais tempo na mesma trajetória e não se desvie com todos os estímulos. Porque, por exemplo, eu achei piada no questionário que se fez que o tempo era o maior problema. Na minha ótica, isso é uma falácia, porque eu tenho tempo a fazer. É uma questão de prioridades, que isso também foi falado aqui numa das apresentações anteriores. E, portanto, o grande objetivo é conseguir conciliar o lado racional com o lado irracional da mudança. Nesta altura, normalmente os meus alunos estão assim, eu não vos consigo ver bem, tenho umas luzes a apontar, ou meio desconfiados ou meio espantados, e a questão é, existem ferramentas práticas, que é o que vamos tentar fazer a seguir, para nos ajudar a descobrir como é que o elefante fica mais tempo na trajetória correta. E, portanto, o exercício que vos trago é um exercício que se chama Imunidade à Mudança e, enfim, é um livro de 2 psicólogos de Harvard e que, na prática, nos ajudam a mapear qual é que é a imunidade que todos temos a mudar. Depois, por outro lado, gostávamos também que determinar este laboratório, de certa forma, enfim, isto depende de cada um, mas ajudar as pessoas a estabelecer um compromisso com um plano de ação. Porque se não nos comprometermos e se não divulgarmos esse compromisso, tipicamente temos menos probabilidade de alinhar com o compromisso que assumimos. Isto nem sempre é fácil. Ou seja, é uma tarefa muito fácil, mas às primeiras vezes custa um bocadinho e, portanto, vamos gerindo aqui o tempo da melhor forma. Enfim, necessita de alguma capacidade de introspeção, não temos medo de escrevermos o que sentimos ou de sermos realistas a olhar para a nossa vida e arriscarmos um bocadinho nos comentários que vamos fazer. Mais uma vez, eles não são para partilhar e, portanto, estamos num ambiente público, mas seguro. Muito bem. Como é que fazemos? Vamos a isto? Não consigo fazer. Muito bem, então vá, está tudo acordado ainda, certo? Ok, então vá, primeira ronda. Então o que é que provoca a minha imunidade ou resistência à mudança? Ou seja, há um conjunto de coisas que eu estou a fazer ou há um conjunto de coisas que eu não estou a fazer no meu dia-a-dia que me impede de alcançar os objetivos que vocês estabeleceram, certo? Ou que me afasta até. Às vezes impede, outras vezes afasta-me na direção contrária, que isso depois ainda me frustra mais, porque eu fiz a definição dos objetivos de forma tão consciente
que se eu andar no sentido contrário, entra aqui numa dissonância que me é desconfortável, se tiver um mínimo de consciência. Enfim, também não quero ser prescritivo, mas como exemplo poderíamos dizer, eu deixo que a minha agenda profissional se sobreponha sempre à agenda familiar, isso pode ser uma coisa que eu estou a fazer. Eu evito ter conversas difíceis, aqui também pode ser, vocês têm várias colunas, pode ser na esfera pessoal ou na esfera profissional. Eu falo mais do que ouço. Eu não, na esfera profissional, por exemplo, eu não delego o suficiente. Se eu quiser ter tempo e sair mais cedo, se calhar tenho que delegar mais. Ou então tomo muitas decisões de forma unilateral. Enfim, não quero ser prescritivo, mas estão aqui os exemplos que eu acho que ajudam, porque este exercício não é fácil. E, portanto, vamos partir com 10 minutos e depois daqui a bocado já vou aferir se é o tempo necessário. Está bem? Boa sorte. Dentro do dossiê temos esta folha com esta ficha com os campos respectivos, está bem? É a segunda folha que tem na vossa capa. Vou só dar um contributo, que me estavam aqui a perguntar atrás, em relação aos objetivos. O que está escrito são família, trabalho e impacto social. Mas se no laboratório anterior tiverem definido objetivos em áreas diferentes, agora pegam nessas áreas, porque no fundo é a continuação do laboratório anterior.
Ainda vejo algumas canetas a escrever, se vamos dar mais 1 minuto para terminar. Muito bem. Vamos a isto. Próxima ronda. Nós chamamos de compromissos concorrentes. É que, nesta altura, pretendemos validar se os objetivos que definimos se vão ou não contra as referências, valores, hábitos ou crenças que temos estabelecidas. Tentar dar um exemplo. Eu quero emagrecer, este é pessoal, eu quero emagrecer, mas estou sempre a marcar almoços de trabalho e depois nunca consigo resistir a certas tentações. Digo que quero dedicar mais tempo à família, mas acabei de aceitar um emprego onde tenho que viajar ou acabei de me inscrever num mestrado que é 3 vezes por semana à noite, até às 11 da noite. Quero delegar, mas sou uma pessoa muito controladora e que só aceita as coisas à minha maneira. E, portanto, aqui em ambiente controlado, no exercício anterior ou nos objetivos, digo que quero delegar, mas depois isto vai completamente contra a minha maneira de ser. E muitas vezes isto acontece. Portanto, queria-vos pedir, se conseguem em 5 minutos, listar alguns compromissos concorrentes que tenham em relação aos vossos valores, às vossas referências, aos vossos hábitos ou às vossas crenças. 5 minutos.
Alguém precisa de mais um minuto? Levanta o braço, por favor. Ok? Obrigado. Mais um minuto. Nas organizações isto acontece muito. Eu sinto que as organizações estão a atirar estímulos de mudança a mais às pessoas e então há um conjunto de compromissos concorrentes que às vezes são muito difíceis de lidar. Muito bem. Eu disse que eram 5 passos, mas este já também ao acabar é o penúltimo, o quarto e o quinto são basicamente o mesmo. E o próximo desafio é tentarmos listar alguns pressupostos escondidos ou medos, que é, este tem que ser feito de forma muito honesta, que é, se eu fizer o que digo que vou fazer, o que é que realmente vai acontecer? Ou seja, baseado na minha personalidade e na experiência passada, se eu fizer exatamente o que agora estou a pensar fazer para combater a fase 1 e 2, exemplos. Se eu tiver conversas difíceis com a minha família, se calhar não tenho respostas. Então mais vale evitá-las. Este era o tal pessoal. Se eu deixar almoçar com os meus colegas ou clientes, se calhar perco oportunidades. E então, eu acabei de vir a uma conferência, estou inspirado, quero mais tempo em família, até identifiquei os passos, mas depois os passos têm este medo escondido e às vezes temos que fazer um esforço para o tornar consciente. Está bem, eu não delego porque tenho medo que as coisas correm mal. Se eu delegar, se calhar depois sou eu que sofro pessoalmente as consequências. E, portanto, em vez de eu capacitar a minha equipa e responsabilizar, como tenho este medo, nem sequer dou os próximos passos. Portanto, para vencer a imunidade à mudança, é fundamental listarmos os nossos medos individuais ou de equipas, se estivermos a trabalhar em contexto organizacional. E, portanto, com base nas respostas anteriores, queria-vos desafiar a listarem em 5 minutos, novamente, alguns pressupostos escondidos. Do livro, eles chamam em inglês Hidden Assumptions. Nós traduzimos para pressupostos escondidos. 5 minutos.
bem. Todos os medos listados? Uma parte. Alguém que ainda não acabou e que precisa de um minuto? Muito bem, então esta é mesmo a última ronda e queria-vos agradecer a vossa resistência. E agora, se calhar, acho que não vale a pena reportar-nos apenas a este plebe, mas se calhar à tarde, no seu todo, que é, e eu tenho ali 3 minutos, mas vou dar mais, que é, com base, vou dar 5, com base na experiência do dia de hoje, eu comprometer-me com algo que a partir de hoje vou pensar de forma diferente, algo que vou fazer diferente, e aqui decidimos acrescentar as próximas 2 semanas para ser realista, e algo que eu vou parar de fazer. Portanto, o que é que eu vou pensar de forma diferente depois de hoje? O que é que eu vou fazer de forma diferente nas próximas 2 semanas? E o que é que eu vou parar de fazer a partir de hoje? Muito bem, 5 minutos. Peço desculpa, aqui é importante que... Exato, tem o local para escrever? Isso.
Muito bem. Então, eu vou avançando com a última ronda porque é parecida com esta. O que nós fazemos num dos cursos que damos na Universidade Nova é as pessoas escrevem isto e nós depois, antigamente era pelo correio, agora digitalizamos e voltamos a enviar à própria pessoa passado um mês ou 2 para se relembrar do que é que se comprometeu. Portanto, se virem nas vossas pastas, tem um postal e aqui escrevam o que possam partilhar, certo? Pode não ser igual ao que escreveram na outra folha. O que podem e querem partilhar. E o que íamos pedir era, se depois de escrever, se tiravam uma fotografia e se enviavam um WhatsApp ou um SMS, alguém de família, um amigo, alguém que esteja ao vosso lado, a pedir para vos ajudar na prossecução destes objetivos e ou a relembrar-vos que escreveram isto hoje. Certo? Ou uma coisa ou outra. Ou ajudar nos objetivos ou a relembrar daqui a um tempo que se comprometeram com isto. E este é o nosso contrato social que vamos fazer hoje e que fecha o nosso laboratório. Portanto, 5 minutos para escreverem o postal, tirarem uma foto e enviarem para o WhatsApp ou SMS a alguém que pretendam que seja o vosso júri e parceiro nesta viagem. Quem já acabou, é a altura de pegar no telemóvel. A outra aplicação chama-se Menti. Neste caso não se aplica. Tem que ser autênticos e verdadeiros.
Muito bem. Já toda a gente enviou? Quase toda? Tá? Muito bem, então acho que conseguimos de forma rápida rastrear a nossa imunidade à mudança. Não temos nenhuma desculpa agora para não trilharmos o nosso caminho. Queria-vos, só para fechar, queria só dizer duas coisas. Uma podem não acreditar ou acharem que eu digo sempre isto, foi das conferências mais espetaculares onde eu já tive. Em primeiro lugar, porque fui das que trabalhei menos. E em segundo lugar, porque eu achava que isto não era possível. Sinceramente, só pessoas fantásticas, com ideias fantásticas, é que acham que é possível pôr 200 pessoas a refletir em silêncio. E espero que tenha sido útil e foi um enorme prazer partilhar este live com o Hugo. Depois, lembro-me sempre de uma expressão. Uma vez estive numa conferência em Londres. Era uma conferência da área da saúde, mas pretendia-se aprender com pessoas que têm profissões arriscadas. E então eram o chefe da polícia de Londres, quando foram aqueles terríveis atentados em 2005, no metro e num autocarro. Ele dizia, quando está tudo bem é fácil ser líder e gerir a mudança. E então ele dizia, os líderes são como saquinhos de chá. Só sabemos se são bons quando os pomos em água a ferver. E eu acho que com tudo o que vimos aqui hoje, nós temos que nos sentir em água a ferver para tentar conciliar estas três dimensões. Mas aí depois há duas opções. Uma são as pessoas que paralisam e que só veem coisas negativas no caminho que têm que trilhar, e outras que aproveitam estas ferramentas para acreditar e para se transformarem. Muito obrigado.